Olá! Começa agora mais um Dialogados. E hoje estamos aqui com o professor de Comunicação Social, Lausamar Humberto, que no último sábado lançou seu primeiro livro de poemas, O Que Resta. Professor, como foi que surgiu o seu interesse por poemas e poesias? Bom, o meu interesse por literatura, ele começa comigo bem menininho, bem criança mesmo. Sempre fui um leitor de prosa, de poesia, sempre gostei de poemas e comecei a escrever, né? Eu acho que todo mundo que gosta de literatura, que gosta de escrever, tem essa fase de, ali logo depois da infância, você já começa a rabiscar os seus primeiros versos. Comigo foi assim, comecei a escrever, escrevi vários poemas até por volta dos meus 19, 20 anos. E aí eu parei e fiquei 15 anos sem escrever poesia. Eu voltei a escrever por volta de 35, 36 anos. E essa parada, ela se deu por um questionamento, né? Eu me questionava se eu poderia ser um poeta. Eu sempre achei que eu era pouco imaginativo e que para ser um escritor você precisa ter uma imaginação muito forte. Até que um dia eu assisti uma entrevista com um biógrafo do Fernando Pessoa, em que ele defende a tese que o Fernando Pessoa não era um escritor imaginativo. E o Fernando Pessoa é o maior poeta da língua, né? Eu falei, se o Fernando Pessoa, não sendo um escritor imaginativo, fez o que ele fez, eu posso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a escrever novamente, fiz um poema, gostei do poema e falei, não, é possível, eu ainda tenho mão para isso, e aí comecei. E o que te inspira a escrever? Olha, a poesia, ela possui alguns grandes temas, né? Temas universais. Amor, amizade. Mas eu não tenho uma receita. Eu acho que para fazer poesia não tem receita. Eu gosto muito de uma definição do Ferreira Goulart. Ele fala que a poesia nasce do espanto. Comigo é mais ou menos assim. Eu preciso me motivar ou por uma frase, ou por um acontecimento que eu vejo, ou por uma pessoa, ou por uma emoção. Eu preciso ter essa motivação. Eu não escrevo por encomenda, eu não sei parar, sentar e escrever. Não, vou fazer um poema hoje. Isso nunca aconteceu. Nesse primeiro livro são 45 poemas e nenhum foi feito dessa maneira. De repente há necessidade de se falar sobre algo. E essa necessidade surge no dia a dia, né? Ou inspirado, às vezes, por um outro texto literário, ou por uma situação, por um acontecimento, por uma pessoa. E a partir dessa necessidade, aí eu preciso escrever. Quando ela vem, eu tenho que escrever, né? Então eu procuro sempre anotar algumas ideias, mas normalmente o meu poema, ele vem por inteiro. São raras vezes eu comecei um poema, depois eu voltei, trabalhei, pensei mais nele. Normalmente eu escrevo o poema. E aí depois, é claro, que você dá uma burilada, né? Você faz algumas correções. Alguém já disse que você não escreve um livro, você não termina um livro, você abandona. Porque o autor, ele sempre tem uma preocupação em deixar aquilo o mais redondo possível, né? O mais direto, falando com a alma do leitor, né? Então a gente tem essa preocupação. Então tem hora que você precisa abandonar o seu texto, porque senão você vai ficar mexendo nele até o fim. E como foi que você decidiu organizar os seus poemas para publicar um livro? Na verdade, eu não decidi. Isso simplesmente aconteceu. Eu comecei a escrever, esses textos ficavam guardados comigo, aí depois eu comecei a publicar em um blog. Do blog eu comecei a publicar alguns no Facebook, em redes sociais. E alguns amigos, alguns conhecidos começaram a ter contato com esses poemas e gostaram. E partiu deles a iniciativa para publicação. Olha, isso dá um livro, você tem um livro em mãos. Até que um dia um amigo leu todo o blog, né? E falou, olha, o seu livro está pronto, né? Você pegar, organizar e publicá-lo. E foi isso que eu fiz, né? Nesses poemas que foram escritos nos últimos 4 anos, eu peguei, escolhi os 45 melhores, que eu acredito que são os melhores, e aí nasceu essa obra. E a gente nota que no seu livro tem alguns poemas que são dedicados. O que te motivou a fazer isso?
Primeiro, eu não dedico o poema antes dele existir. Só existe um poema no livro, um poema chamado Sem Vocação, que ele é dedicado para Priscila Minani. Priscila é uma ex-aluna minha, uma grande amiga. Esse poema eu fiz para ela. Eu pensei nela e escrevi o poema para ela. Mas é o único caso. Todos os demais, os poemas nasceram, estavam prontos, e depois do poema estar pronto, é que eu identificava alguma ligação do poema com essa pessoa, para quem eu acabei dedicando o poema. Ou porque a ideia do poema nasceu de uma conversa que nós tivemos, ou porque as sensações, as emoções que nascem da minha leitura do poema me levavam na direção dessa pessoa, aí eu dediquei. Mas são poucos, são em torno de 6, 7 poemas dedicados. E qual foi a emoção de ver tantos amigos no dia do lançamento do seu livro? Foi muito legal, né? Porque eu acho que todo escritor, ele é inseguro. Ele é inseguro. Então ele precisa, eu preciso, e eu acredito que quase todos precisam, do retorno do leitor. Então poder fazer o lançamento e ver que ali havia dezenas de pessoas, né, que compraram o livro, que vão ter contato com essa obra, vários amigos estiveram no dia, isso foi muito bom, foi muito gostoso. É como a sensação de um dever cumprido, né? A cria nasceu, né? Isso é muito gostoso para o escritor. Agora vamos ver como que as pessoas respondem ao livro, né? A partir do momento que ele nasce, ele deixa de pertencer ao escritor, né? É a sensação, são as emoções, os sentimentos que vão surgir para cada leitor que vão justificar a obra, né? Então agora ele pertence já aos seus leitores, não pertence mais a mim. Para finalizar, leia um poema para nós. Tá, eu vou fazer a leitura de um poema. Esse poema, ele é o penúltimo do livro. A minha poesia, né, quem tiver contato com o livro vai perceber isso. Na maioria dos poemas tem um tom mais melancólico, às vezes mais triste, mais pesado. Mas tem alguns poemas otimistas, esperançosos. E esse é um desses poemas, então eu acho que fica interessante para a gente fazer a leitura aqui. Ele chama Para Catarina. De longe, muito longe, em outros orientes, soam estrondos de bombas e gemidos arrancados por armas impenitentes. De debaixo da mesa, indolente, ouve-se o ronronar do Godofredo, alheio às maldades das gentes. Margarida está prostrada, pelas indelicadezas suportadas numa vida inteira. Maria lhe acarinha com broa de milho e chá de erva cidreira. Dos morros, junto com a chuva hercúlea, vem o tormento. Vidas arrastadas por um marrom lamacento. Na solidão do cerrado, voa leve o sabiá, com minhocas frescas no bico para os filhotes hóspedes do jacarandá. Nas feiras, nas praças, nos aeroportos, a correria, a urgência, a insensatez do atropelo. Na grama verde do aterro, a vida ampla e o tempo pleno da garotinha e seu balão vermelho. Venha, Catarina, venha, não tenhas medo, não tenhas medo. Se perdemos no atacado, nos salvamos no varejo. E são muitos os que estão, em ações, em palavras, em preces, tentando botar de pé o mundo que mereces. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu que agradeço, Carol. Foi um prazer estar aqui, poder falar desse primeiro filho que nasce. E eu gostaria de agradecer a todos os amigos, né, que puderam me auxiliar para que esse livro fosse lançado. Gostaria de agradecer muito o professor Alaor, que fez o prefácio do livro, um prefácio muito generoso. E também aqueles amigos que foram os grandes incentivadores dessa obra. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, esse foi mais um Dialogados. Se você gostou, curta e compartilhe. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande para a nossa página no Facebook. Muito obrigada, até a próxima edição.